O vídeo já vai começar, mas antes não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 6, 30 a 34. Pode ficar sentado mesmo? Marcos 6, 30 a 34. Creia no Deus que conhece você. A palavra de Deus tem sido usada para a meditação, para o ensino, mas o desafio maior é viver realmente aquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus. Creia, Deus sabe quem é você, Ele sabe da sua história. Ele tem um plano de salvação para alcançar aqueles que crerem no Filho dele como Salvador. Marcos 6, 30 a 34. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Deus amado, eu estou aqui, Senhor, com este grupo de irmãos e irmãs, de convidados. Estamos através da internet também, Senhor, com a palavra aberta. Todos nós precisamos do alimento da Tua palavra. Estamos aqui como ovelhas sob o Teu pastoreio, orando por aqueles que porventura ainda não pertencem a este rebanho, para que sejam alcançados, Senhor, pela graça do Senhor e confessem Jesus como o bom pastor, como Salvador de suas almas. Por isso nós pedimos agora a iluminação do Teu Espírito Santo nas nossas mentes, para que a Tua palavra seja aplicada de uma forma que se transforme em vida, que dê frutos, que honre e glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Gente, eu já andei de barco, mas nunca andei de navio, só visitei navio. Elaine tem um sonho, a gente fazer um cruzeiro. Se a gente pudesse fazer o cruzeiro num navio parado, num porto, bem amarradinho, eu sentiria mais seguro, né? Porque é muita água, não é não? É muita água, mas a gente está aí orando e programando. Eu sei que alguns já viajaram esses dias mesmo, aí alguém disse: eu cheguei de um cruzeiro. Então, aquela senhora estava num navio, que estava fazendo uma viagem, quando de repente começou uma grande tempestade. Era um navio grande, mas os ventos, as ondas açoitavam de um lado para o outro, e as pessoas começaram a ficar apavoradas, e havia muitos gritos e um clamor muito grande daqueles, cada um pegando no seu santo, cada um se agarrando na sua crença. Havia orações e rezas e preces, mas muito grito de socorro. Havia uma confusão muito grande, alguns assim, vendo o perigo iminente daquele grande navio não suportar aquela tempestade e uma tragédia pudesse acontecer. E aí alguns tiveram a sua atenção despertada para uma senhora que segurava firme ali na sua poltrona, mas transparecia uma paz muito grande. Parecia que aquela mulher estava em um outro planeta, em um outro lugar, totalmente alheia àquela situação. E isso incomodou alguns que chegaram para ela e disseram: escuta, a senhora não vê o que está acontecendo? Ela disse: assim que começou a tempestade, eu continuei minha oração, porque eu já tinha orado para Deus abençoar esta viagem. Mas com a tempestade aumentando, eu voltei a orar e pedir realmente a orientação de Deus, porque eu tenho 2 filhas. Uma já morreu, e eu creio que ela está na glória com o Senhor. A outra está na cidade onde esse navio vai aportar. Então eu perguntei ao Senhor: Senhor, qual filha o Senhor vai querer que eu visite? E então Deus me inundou com uma paz muito grande, ao colocar no meu coração a certeza de que a vontade dele será feita. E todos aqueles que estão na vontade dele são alcançados por essa paz. Então, queira eu vá encontrar minha filha que partiu, estarei na glória com o Senhor. Mas se for a vontade de Deus que eu aporte e chegue aí em segurança, esta vontade será estabelecida na minha vida.
Irmãos, nós estamos sempre assim, nessa viagem da vida. E às vezes a gente tem hoje aí as previsões do tempo, né? E às vezes nos enganamos, né? Eu falei semana passada, segunda-feira, cuidado, quem é que vai viajar? Que segunda-feira mais bonita, né? Sol choveu, na verdade, mas não aquilo. Então, nem sempre as previsões do tempo acertam, mas nenhum de nós pode, na verdade, de manhã se levantar e dizer: olha, hoje o meu dia será exatamente assim, porque as intempéries aparecem, as tempestades aparecem. E o nosso drama maior, aquilo que nós enfrentamos, é justamente porque nós queremos as coisas do jeito que nós queremos, sem entender a manifestação da própria natureza, da vida e sobre todas essas coisas, a vontade de Deus. Tiago, no capítulo 4, versículos 2 e 3, o apóstolo ensina: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Então, na maioria das vezes, o nosso drama é justamente porque aquilo que nós almejamos, aquilo pelo qual nós estamos lutando, aquilo pelo qual até nós sofremos, não está de acordo com o plano de Deus, não está no propósito de Deus, e nós precisamos, na verdade, conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe do início, do meio e do fim. A palavra de Deus diz que a palavra nem chegou à nossa boca, Ele já conhece as intenções do nosso coração. No entanto, ao mesmo tempo, a palavra nos incentiva, nos motiva, nos incita a orarmos, a colocarmos diante de Deus, em palavras, aquilo que nós temos no coração. É esse Deus que abençoa até a nossa livre agência de poder nos movimentar nesse mundo, mas procurando saber qual é a vontade dEle. Por isso, ao mesmo tempo em que nós expressamos a nossa fé no Senhor, a nossa confiança, nós somos convidados no dia a dia a vivermos a nossa vida, a tomarmos as nossas decisões, não é? Nós queremos dessa forma andar e ocupar o espaço da vida, mas muitas vezes de acordo com o nosso querer. Estamos lendo o Velho Testamento, agora estamos na fase dos reis. E de vez em quando a gente fica com raiva do povo de Israel, não fica, gente? Ou será que sou só eu? Deus tão bom, Deus tão misericordioso, com um plano tão bom para o povo, e lá está o povo fazendo coisa errada de novo. E aí a pouco o povo se arrepende, e as bênçãos do Senhor voltam a cair sobre a vida deles, e daqui a pouco novamente o pecado, a desobediência, o envolvimento com crenças totalmente estranhas à vontade, aos mandamentos do Senhor, e novamente o povo experimenta as consequências nefastas de suas escolhas. Olha que texto mais aconchegante nós temos em Isaías 41, 13 e 14. O que se calcula que saiu do Egito cerca de 3 milhões de pessoas. Há um cálculo, aí eu vou ficar com essa média. Fala ali de 600 mil homens, mas tinha as mulheres e as crianças. Então, alguns calculam mais ou menos 3 milhões, e esse povo foi se esparramando, e esse povo está entre as nações, esse povo foi pagando as consequências do seu pecado. Mas veja como é que Deus se refere, se dirige a essa multidão de gente. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Então Deus chama essa confiança que parte dessa soberania dele. E aí então nós temos aqui o crivo da nossa postura diante do Senhor, saber que Ele tem cuidado de nós, saber que Ele sabe de todas as coisas, vai medir o quanto eu realmente tenho temor no meu coração e confiança nessa soberania. Ele é o Deus cuja vontade é boa, agradável e perfeita. Deus não está desmerecendo Israel. Quando ele diz vermezinho, o povozinho, ele não está aí denotando aí uma palavra pesada. Ele está dizendo: eu sou tão grande, eu sou tão soberano, que você para mim, como algo pequeno que eu tomo em minhas mãos, está sob o meu cuidado. E é por isso que Deus convida o povo de Israel durante todo o Velho Testamento a comer do melhor, a viver do melhor, se realmente confiar e obedecer
a sua vontade. Estamos aí com o Evangelho de Marcos. Na ordem cronológica, embora nós tenhamos aí esta ordem que você tem na Bíblia, mas Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito em torno aí do ano 50 a 60 depois de Cristo. Depois veio o evangelho de Lucas, Mateus e João. O cânon colocou dessa forma Mateus, Marcos, Lucas e João, em função de como o evangelho é apresentado. E nós vemos aqui Marcos apresentando Jesus de uma forma diferente. Você não encontra genealogia, você não encontra a explicação aí como os outros evangelhos dão a respeito daquilo que antecedeu o ministério de Jesus. Marcos já coloca Jesus trabalhando, porque o objetivo, a pegada do evangelho é mostrar Jesus como servo de Deus. Tudo nesse evangelho vai apontar nesse sentido. Então ele já introduz Jesus servindo através do seu ministério público. Não tem aí uma identificação de Marcos, mas a maioria dos estudiosos acreditam que quem compôs, quem escreveu este evangelho foi João Marcos. João é o nome hebraico, né? E Marcos, então, já é a forma grega. Então, muitos usavam esse expediente, como Paulo, né? Saulo, hebraico, Paulo, grego. Então, há uma identificação nesse sentido. Então, nós vamos ler sobre ele, sempre sendo citado assim, como João Marcos, em Atos, capítulo 12, versículos 12 e 25, Atos 15, 37. E aí, então, assim como os apóstolos faziam o treinamento, né, a atenção voltada para jovens que se dispunham a aprender com os apóstolos e a andar com os apóstolos, nós encontramos aí em Atos 12, 25, Barnabé e Paulo chamando e trabalhando na vida de João Marcos, e aí então o introduzem na primeira viagem missionária, como auxiliar deles. Nós vamos encontrar lá isso escrito em Atos 13, 5 e 13. No entanto, quando chegaram em Perge, João Marcos, não sabemos ao certo o que foi que aconteceu, mas perdeu a prioridade do chamado e resolveu voltar para Jerusalém, o que contrariou muito Paulo. Houve aí uma discussão muito grande. Atos 15, 38, Paulo o considerou como alguém que tinha perdido a visão, e então até uma grande discussão entre Paulo e Barnabé. Mas 10 anos ou 12 anos depois, nós vamos encontrar Paulo olhando para João Marcos e vendo uma diferença ali. Em Colossenses, no capítulo 4, versículo 10, quando Paulo estava preso em Roma, ele escreveu recomendando a João Marcos a igreja. E depois nós vamos encontrar, quando Paulo estava preso em Roma, uma referência a ele em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, quando Paulo diz: ele me é muito útil ao ministério. Deus conhece todas as coisas. No crivo dos homens, na visão de Paulo, naquele momento, João Marcos teria sido para sempre banido do ministério. Houve um erro, houve um tropeço, perdeu a visão, enfraqueceu-se nas suas prioridades. Mas Deus conhece todas as coisas e Ele tem um plano, e Ele vai seguir em frente para cumprir os seus propósitos. Creio que Marcos passou por algumas amarguras em sua vida, o próprio retorno para o ministério de alguém que se enfraqueceu um dia, mas Barnabé, o filho da consolação, Barnabé, investiu na vida de Marcos, discipulou a Marcos. Depois nós vamos encontrar, historicamente, Marcos sendo discipulado pelo velho Pedro. Pedro também, que tantas lutas, tantas contradições, mas alcançado pelo amor do Senhor Jesus. A pregação do pastor Tibério hoje de manhã é o modo de Deus olhar, é o modo de Deus tratar, que restaura a vida daquele que é fraco, daquele que é perdido, pecador, e alcança com um perdão que realmente muda todas as coisas. E é assim então que Marcos vai escrever este evangelho. Ele não teve contato com Jesus. Alguns querem entender que aquele moço que seguiu de longe, fugiu nu quando Jesus estava sendo preso, pudesse ser identificado, mas há muita especulação nesse sentido. Nós não temos a segurança disso. Mas Marcos, pelo que nós temos na Bíblia, não teve um contato direto com Jesus, mas ele foi discipulado por Pedro. Este evangelho foi escrito ouvindo aquilo que Pedro estava ensinando sempre a ele, e nós temos esse relato no qual nós vamos meditar nesta noite aqui. A sua vida foi totalmente mudada, e ele escreve este evangelho, prestando atenção nas palavras de Pedro.
Ele tem uma palavra para nos ensinar hoje à noite. O texto-chave, o versículo-chave do Evangelho de Marcos, está no capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quem vem nos cultos de oração sabe que nós estamos andando por dentro do Evangelho de Marcos. E é interessante que a visão que ele nos passa é desse Deus próximo. Ele é Deus todo-poderoso, mas aí na visão do apóstolo Paulo, que se esvaziou de toda a sua glória, não deixando de ser Deus, anda com os pecadores. Ele se relaciona com homens e mulheres que, à vista de uma religião legalista, estariam totalmente banidos e não seriam alcançados pela salvação. Mas Marcos coloca esse Deus próximo, andando, tocando em vidas, fazendo e restaurando e curando e mostrando um novo caminho. Por isso, o Evangelho começa no capítulo 1, versículo 1, dessa forma: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É esse Deus que ele nos apresenta. Quero meditar com os irmãos nesse texto que nós temos aí. Se você fechou a Bíblia ou deixou de acessá-la, né? Só use a mídia para isso, gente. Não sai daqui não vai navegar por aí não. Só use para acompanhar os textos, né? Então, se você fechou, abra novamente. E se deixou de acessar, Marcos capítulo 6, versículos 30 a 34. Primeiro, Jesus conhece cada necessidade do ser humano. Vamos olhar aí para os versículos 30 a 32 e versículo 34. Porque no versículo 30, diz que os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E aqui nós temos algo extraordinário por parte de Marcos. Ele vai citar os seguidores de Jesus, aqueles a quem ele chamou, como discípulos. Discípulos eram aqueles que estavam seguindo Jesus e aprendendo de Jesus. Então chega no capítulo 6 agora, e o termo que Marcos usa é apóstolo. O apóstolo é aquele que é enviado, a palavra é aquele que foi enviado com a missão. Então os discípulos estão andando com Jesus, estão aprendendo com Jesus, então agora Jesus dá uma missão para eles. Você pode ver comigo aí, Marcos capítulo 6, versículos 7 a 13. Então nesse texto aí, nós vamos ver Jesus chamando os seus discípulos, e agora vai enviá-los, e ao enviá-los, esse termo apóstolo ganha sentido, porque eles estão sendo enviados com a missão: pregar o evangelho do reino, o arrependimento, curarem, libertarem. Eles expulsaram demônios de algumas pessoas, e então é quando o texto começa aí no versículo 30, eles voltaram, e eles voltaram com grande alegria, colocando-se na presença de Jesus, dizendo: Senhor, nós temos um relatório muito bom para dar ao Senhor. Jesus estava delegando a eles essa missão. Começa aí, depois tem a missão de 70, e vai crescendo até chegar nos nossos dias de hoje, a igreja toda se esparramando pela terra. Mas é interessante que no início de Marcos, no capítulo 6, nós vamos encontrar Jesus pregando em Nazaré e sendo rejeitado pelos seus. Então veja o que é que Jesus faz. Ele está preparando um grupo de homens, ele está pregando o evangelho, ele está fazendo coisas maravilhosas, mas ali, na sua casa, ele é rejeitado. E quando nós olhamos ali para os versículos 5 e 6, nós encontramos esse registro de Marcos: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias vizinhas a ensinar. É interessante esse termo de Jesus se admirar, porque ele é Deus, ele sabe todas as coisas. Então aqui Pedro está falando com Marcos: olha, a rejeição foi tão grande, a dureza de coração, a incredulidade, que ele, conhecendo a mente e coração daqueles que eram próximos a ele, ficou assim como que de boca aberta, expressando realmente uma reação de alguém que estava sofrendo esta rebeldia e esta oposição. Por isso ele, conhecendo o coração da humanidade, sabe muito bem como ele vai agir e como ele vai usar vidas para transformar vidas. Agora veja aí os versículos 31 e 32, porque aí Jesus vai se dirigir aos discípulos. Eles chegam, cumpriram a tarefa, a missão, chegam maravilhosos,
maravilhados do que tinha acontecido. Gente, mas o ministério que cansa. Jesus atuava durante o dia todo, e agora ele está colocando os discípulos na mesma vibe, no mesmo vai e vem com essa multidão. E os versículos 31 e 32 diz que Jesus convidou-os para um repouso, para uma folga. Vinde repousar um pouco, à parte. Vamos nos retirar. Nós não estamos deixando de cumprir aquilo que é a vontade de Deus, mas aí um cansaço físico muito grande, aí um envolvimento emocional e psicológico que vai desgastar. Então ele chama os seus discípulos nesse momento, e eles então se colocam num barco e vão a um lugar solitário. A intenção era ir para um lugar solitário para descansar. Jesus conhece a necessidade dos discípulos. Por isso, de vez em quando Pedro, num arroubo, queria mostrar que podia mais que os outros, Jesus lhe chamava a atenção. Por isso que muitas vezes os discípulos estavam discutindo entre eles sobre a competição, fazendo coisas, na verdade, porque eles queriam ser vistos, eles queriam ser destacados, eles queriam que Jesus nominasse quem era o primeiro, quem era o mais importante. Jesus conhece o coração daqueles que estão com ele, e ele vai trabalhar no momento em dizer: para e vamos descansar. Vocês precisam agora de um tempo de repouso. Jesus conhece os seus discípulos. Mas seguindo o contexto, nós vamos ver aí o versículo 34, que diz que quando Jesus desembarcou com seus discípulos, a grande multidão que havia seguido a eles e se somado a outros, chegaram antes mesmo deles chegarem ao local de repouso. Seguiram por fora. Enquanto Jesus está indo de barco, houve ali então uma busca, algumas informações, e eles chegaram ali. E é interessante porque o texto diz que Jesus passou a ensinar-lhes, porque ele alcançou-os com uma visão de compaixão, por entender que eles eram como ovelhas que tinham necessidade de um pastoreio. Jesus sabe da necessidade da multidão. Os discípulos precisavam repousar. A multidão precisa de um pastoreio espiritual. Todas as necessidades do ser humano, Deus conhece. Ele sabe aquilo que o discípulo precisa, o apóstolo, mas ele sabe também o que a multidão precisa. E quando você folheia aí o capítulo 6, você vai ficar encantado, porque no Marcos 6, dos versículos 35 a 46, nós vamos ver Jesus ensinando, pregando para uma grande multidão, mas vendo a necessidade. Eles estão com fome. Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando, Jesus estava anunciando o reino, mas o estômago desse povo estava vazio, precisava comer. E é então que se dá a multiplicação dos pães e peixes. Jesus sacia dessa forma essa fome material, física. Ele conhece todas as coisas. Aí você vê dos versículos 47 a 52, aí do capítulo 6, e você vai ver Jesus saciando a necessidade de fé dos seus discípulos. Porque o texto diz que, apesar de ver a multiplicação dos pães e peixes, os seus discípulos ainda estavam com o coração duvidoso, e é o termo até de endurecido. Jesus sabia que a fé desses homens precisava ser trabalhada um pouco mais, e não somente com palavras, mas com a atitude de Jesus. E aí então ele anda sobre as águas, ele toca a mente e o coração desses discípulos. Ele está dizendo: eles precisam crescer na sua fé, amadurecer no seu modo de confiar a Deus. E aí você vai aí na parte final do capítulo 6, versículos 53 a 56, e você vai então ver Jesus saciando finalmente aí a necessidade física. Ele é aquele que liberta com palavra, ele é aquele que abençoa com ensinos. E a palavra de Deus diz: ele é aquele que até mesmo a sua sombra, até mesmo a barra das suas vestes sendo tocadas, poderia provocar milagres. Ele conhece, ele sabe, ele está ensinando aos seus discípulos, e Pedro entende esse ensino, mas isso só vai ser elaborado com o passar do tempo, pela ação do Espírito Santo, que o faz lembrar da presença de Jesus. Aquilo que ele não entendia no passado passa a ser uma verdade. Jesus olhou para ele, Jesus o perdoou, Jesus o usa como instrumento, e ele vai abençoar agora a vida de Marcos,
contando esse evangelho de transformação. Marcos, passando pelas mesmas lutas e dificuldades, agora produz um evangelho que nos mostra esse Deus que nos conhece a todos. Segundo lugar, olhe comigo agora o versículo 33. É preciso reconhecer Jesus como Deus, porque a palavra diz aí que muitos, porém, os viram partir, Jesus e os discípulos, reconhecendo-os, o grupo que andava com Jesus e Jesus, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. As multidões estavam impactadas, conheciam os discípulos, mas o centro da atenção delas estava voltado para Jesus. É verdade que havia motivações diferentes. Jesus sabia que alguns estavam atrás dele só por causa dos sinais. Jesus sabia que alguns estavam atrás dele só para matar a fome, mas Jesus sabia que muitos estavam atrás também do brilho, da salvação. Ele é a luz que veio brilhar no mundo cheio de trevas, e ele então está fazendo e vivendo e ensinando e operando os seus milagres, e o povo então vai buscá-lo, e muitos dentre essa multidão olhavam para ele e o reconheciam como Deus, e o adoravam como Deus. No final do capítulo 6, aí, Marcos 6, 53 a 56, nós podemos ler: estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste, e quantos a tocavam, saíam curados. É preciso realmente andar atrás de Jesus, seguir a Jesus, mas enxergando-o como Deus, como Salvador, e não somente como um fazedor de milagres. Essas vidas que se achegavam a Jesus dessa forma, eram tocados por curas e eram tocados em várias áreas da sua vida, mas eram tocados pela palavra de salvação: vai e não peques mais. Eram vidas que eram transformadas e agora passavam a ser agentes de pregar aquele que em Jesus era o Deus Salvador, o Emanuel. Quando a gente olha aí para o capítulo anterior, capítulo 5. Veja que no versículo 21, Marcos registra o seguinte: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eu não vou ler, mas você acompanhe comigo agora e veja que nos versículos 22 a 43, nós vemos o poder de Jesus se manifestando de uma forma extraordinária, porque as pessoas se achegaram a ele acreditando realmente que ele era o Filho de Deus. Quando o chefe da sinagoga, chamado Jairo, recebeu a notícia da sua esposa de que ela estava grávida, grande alegria tomou conta da sua casa. Imagina o Jairo lá no exercício espiritual da sinagoga, contando isto e louvando a Deus Jeová. Ainda não conhecia Jesus. Ele está ali divulgando o Velho Testamento, ele conhecia todos os rolos do Velho Testamento, ele sabe quem é Deus, ele está na esperança do Messias. Mas no mesmo tempo em que a filha de Jairo nascia, em um outro lugar da cidade, um outro lugar qualquer, uma mulher era impactada pelo diagnóstico dos médicos, porque ela estava com um fluxo que não parava, era uma hemorragia que a colocava então na marginalidade da vida, porque a lei a classificava como impura. E essa mulher, durante esse tempo, enquanto essa menina vai crescendo, enquanto essa menina vai se desenvolvendo, enquanto essa menina vai sendo a alegria do lar de Jairo, por outro lado, essa mulher está gastando todo o seu dinheiro, andando atrás de todas as indicações de curandeirismo e outras coisas mais, mas cada vez mais o seu fluxo vai aumentando. Ela é uma mulher desgraçada e condenada a morrer na solidão. Mas Jesus aparece no cenário. Jairo quebra todo o protocolo e a dificuldade. Ele é chefe da sinagoga. Chefes da sinagoga perseguiam a Jesus, eram inimigos dos discípulos de Jesus, tinham inveja e ciúme, não aceitavam realmente que aquele Jesus fosse o Filho de Deus, mas esse chefe
quebra toda essa dificuldade, ultrapassa essas barreiras e vai atrás de Jesus, para que Jesus curasse a sua filha, que estava muito enferma e daqui a pouco ia morrer. Essa mulher ouve que Jesus ia passar por ali, e aí então quebra toda a dificuldade. Ela não poderia nem sequer chegar no âmbito de um rabino, nem estar no meio da multidão, mas ela faz mais. Ela vai e toca nas vestes de Jesus. Jairo vê a sua filha ressuscitada. Ele enxerga Jesus como Deus, experimenta na sua vida, na vida da sua família, o retorno da alegria de uma filha viva. Esta mulher experimenta agora a volta à sua vida normal. Ela adorou ao Senhor, porque reconhece nele o Deus maravilhoso. Irmãos, esta fé é que Jesus queria trabalhar no coração dos seus discípulos, e Marcos vai trabalhar muito bem sobre isso. Jesus ensinava, Jesus vivia isso, Jesus demonstrava, mas eles ainda estavam sendo convencidos nesse caminhar, e a coisa só toma a forma lá em Atos 2, quando o Espírito Santo então vem e toma conta da vida deles. O que é a fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Há tantas promessas de Deus. Fé é ter certeza, Ele prometeu, Ele vai cumprir. E a palavra continua dizendo que a convicção de fatos que se não veem. O mundo olha, não enxerga nada, mas aquele que tem fé está orando com ações de graça, crendo que Deus vai agir no momento dele. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que a fé é algo sem a qual nós não podemos agradar a Deus. E avança um pouco mais, dizendo que é necessário aquele que tem fé dessa forma se aproxime de Deus, crendo que Ele existe. Minha netinha fez uma pergunta essa semana nesse sentido. Deus é uma pessoa... Ela não está aqui não, né? Está lá no Ministério Infantil. Deus é uma pessoa, vô. Ei, filha. E ela não gosta que eu chame ela de filha. Ela me lembra que é neta, né? Neta, vô. Mas é filha para mim. Filha da filha. E filha, esse tem sido o esforço do vovô diante da igreja, porque alguns vivem como se não tivessem temor a Deus. Deus é uma pessoa, Naomi. Deus se relaciona conosco como uma pessoa. Ele está agora aqui mesmo, na ação do Espírito Santo, na presença, e Jesus nos acompanha. Ele é o Deus conosco, Ele é uma pessoa. Então é sério quando eu vou prejudicar a vida de alguém, é sério quando eu conto uma mentira, é sério quando eu tenho um comportamento que trai os princípios como se Deus não existisse. Isso é falta de temor. É necessário que se aproxime dele, o homem e a mulher, crendo realmente, ele existe, ele é uma pessoa, ele está me vendo, ele está me ouvindo, ele sabe dos meus pensamentos, ele é Deus, ele conhece, ele vê. E Ele vai nos tratar de acordo com a sua justiça. Então é necessário que aquele que se aproxima de Deus realmente creia que Ele é essa pessoa, e Ele se encarnou, Jesus veio. Marcos mostra esse Jesus encarnado, esse Deus encarnado, que veio para abençoar, que veio para curar, que veio para dar descanso, mas veio também para alimentar com a sua graça, mesmo quando Ele não retira o espinho. Mesmo quando Ele não dá a resposta que você gostaria que fosse dada, Ele é o Deus que alimenta com a sua graça. Em Lucas, no capítulo 4, versículos 18 a 19, o evangelista cita a profecia de Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 3. Quando Jesus, então, desenrola o rolo na sinagoga, como era costume dos rabinos, e aí, então, ele faz essa leitura: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus não fala aqui do dia do juízo, porque ali ele estava para salvar e ainda não para julgar, e então ele finaliza pulando esse pedaço lá de Isaías e dizia: apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele é Deus, Ele veio para isso, mas é preciso crer nele. Não como um fazedor de milagres, um solucionador de problemas.
Uma vez, na primeira cidade onde eu pastoreei, eu encontrei um amigo que trabalhou comigo no banco. E ele sabia que eu tinha me tornado pastor. Ele disse: Eliseu, eu gostaria que você orasse pelo meu negócio. Eu estou começando um negócio próximo aqui na cidade e eu quero pedir que Deus me abençoe. Você é pastor, né? Ele conhecia minha mãe. Pedir para a tia também abençoar. Eu quero prosperar nesse negócio. E eu sei, dizem aí que Deus está nos negócios e fazer de Deus um sócio e tal. Eu falei: cara, eu vou orar por você. Vou orar para Deus abençoar. Qual é o seu negócio? Uma boate. Eu disse: rapaz, eu vou orar para Deus atrapalhar esse seu trabalho. Eu vou orar para você converter. Você pode desenvolver um trabalho muito bom de outra forma. E as últimas notícias que eu tive é que ele havia realmente entregado a vida dele a Jesus, casado lá com uma senhora crente. Mas alguns estão atrás disso. Querem que Deus abençoe, querem que Deus solucione, mas não querem Deus como Deus. Não querem ser guiados por esse Deus que não somente faz coisas, mas o Deus que é. Então eu quero concluir dizendo: creia no Deus que conhece você. Primeiro, creia em Jesus como seu Deus pessoal. Ô pastor, o senhor vai falar isso para a igreja? Vou falar isso para a igreja. Jesus é Deus, é uma pessoa, creia nele de fato. Alguns que às vezes se enrolam todo quando a pergunta que eu faço é: como é que você se entregou a Jesus? Como é que foi a sua conversão? E não sabem explicar. Me contam de história, me contam de curso, me contam da família, mas não me contam de um encontro pessoal. Jesus procura um encontro pessoal. É Ele quem busca. E Ele provoca em nós a resposta. Creia em Jesus como seu Deus pessoal. Se você ainda não tem essa crença convicta no teu coração, hoje mesmo, entregue a sua vida a Jesus. Porque não é só aquele que está fora da igreja, aquele que vem, aquele que está numa seita. Às vezes dentro da igreja, e eu vou pregar daqui uns dias sobre isso, há alguns que estão perdidos dentro da igreja, porque ainda não foram alcançados por essa conversão genuína, estão seguindo com o povo, estão fazendo coisas, mas ainda não se quebrantaram realmente, crendo em Jesus como Deus pessoal. Em Romanos capítulo 10, versículos 9 a 11, o pessoal que está estudando catecúmenos, o pessoal que tem sido evangelizado já sabe desse texto, porque aqui o apóstolo Paulo escreve: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas não é um mecanicismo, dizer Jesus Cristo é o Senhor, Deus o ressuscitou dentre os mortos, da boca para fora. É preciso que haja uma conversão no íntimo da vida espiritual. E o apóstolo continua dizendo: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porque se torna um com Jesus, passa a ter um discernimento espiritual. É alguém que vai ouvir além das palavras e enxergar além do que os olhos estão vendo. É Jesus vivendo e agindo, como o apóstolo Paulo disse: não sou eu mais quem vivo, é Cristo Jesus que vive em mim. Creia em Jesus. Sonde o seu coração. Você teve esse encontro com Ele? Não teve? Hoje, essa é a noite. Você sabe que eu não tenho feito aquele apelo ou apelação que às vezes, de vez em quando, alguns fazem. Se isso tocar o seu coração, basta um exercício. Você chegar ali na porta e dizer para o pessoal da recepção que vai estar lá esperando: eu quero deixar meu nome e o meu contato. Quero conversar com o pastor sobre isso. Alguns têm entregue a vida a Jesus aí no meu gabinete. Não é você que escolhe. É Ele quem escolhe você. Creia nesse poder salvador do Senhor Deus. Em segundo lugar, entregue tudo ao Senhor, sem reservas. Pastor, esse tipo de palavra, igreja, sim, esse tipo de palavra, igreja. Aqueles que estão aqui são membros e aqueles que são convidados. Aqueles que são convertidos, ou quem sabe aqueles que ainda não são convertidos. Entregar tudo significa entregar tudo, nenhuma área. Porque às vezes nós queremos cuidar de algumas áreas. Isso aqui é comigo.
Se a soberana vontade de Deus vai entrar nesta área, eu a cerco e eu a fecho, porque aqui mando eu. Eu sempre pensei assim, eu sou assim, eu cresci assim, é a minha formação, é a minha personalidade. Esta altivez de espírito é chamada ao quebrantamento e entregar todas as áreas. Fazer pedido de todas as coisas. É tão interessante isso. Mas como é que é isso? É porque Ele é Deus. Porque Ele é o dono da minha vida. A gente canta aqui o tempo todo. Vai pensando aí, grupo do louvor, o que é que a gente vai cantar agora aqui, antes do hino final. Mas aí, meu amo, meu Senhor, meu pensar, e a gente canta tanta coisa, mas chega na hora, cadê Deus? Sendo ouvido. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, dentro daquilo que Deus permite na livre agência, né? Nós escolhermos. Muitas coisas que acontecem na nossa vida é resultado de coisas, de decisões que nós tomamos sem consultar ao nosso Deus. Novamente a gente vê isso no povo de Israel. Às vezes não consultavam e partiam. Às vezes consultavam, tinham a resposta e desobedeciam. Creia no Deus que conhece você, entregando tudo a Ele sem reservas. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Entrega as áreas da sua vida em que muitas vezes a soberba e o orgulho quer mandar. Pode ser que você passe pelo caminho da humilhação e tem que passar. Deus vai permitir essas lutas para que nós cresçamos e deixemos de toda a infantilidade e a imaturidade espiritual. E Ele diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É interessante que não há um erro aqui, não, mesmo traduzido do grego para o nosso português. A construção verbal não é lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele terá cuidado de vós. Esse aqui é um tempo de um presente contínuo, assim como Ele teve no passado, Ele tem agora e sempre terá. Lance sobre Ele, experimente essa presença do Senhor o tempo todo, mesmo que haja experiências negativas. Pastor Jeremias, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, estamos orando pela consolação, a sua mãezinha, Dona Ilka, que ele sempre testemunhou sobre ela, né? Baptista, era baptista da raiz, uma mulher de oração. O Senhor a chamou para a glória agora com 98 anos de idade. Estamos orando pela consolação, mas o pastor, uma vez eu ouvi ele lá num congresso em Belo Horizonte para pastores, e ele estava dizendo assim, irmãos, eu não era ninguém, era um pastor auxiliar, comecei a andar e tal, e de repente Deus começou a fazer as coisas na minha vida, mas eu comecei a ter muita oposição na igreja. Tinha pessoas de quem eu nem esperava, oposições e coisas que me feriam, e eu fiquei muito magoado com aquilo. E ele procurou o pastor Antônio Elias. Os mais antigos talvez tenham ouvido falar, né? O pastor Antônio Elias foi quem discipulou o Caio Fábio pai, foi responsável aí pela vida de muitos pastores, e que conhecia muito o pastor Jeremias. E ele procurou para fazer o mimimi dele. Reclamar, fazendo a vontade de Deus, eu estou trabalhando, mas essas pessoas ficam fazendo. E o pastor Antônio Elias, mais ou menos, né, disse assim, quando eu conheci você, meu filho, você era tão simples. Ninguém conhecia você. Hoje, você é conhecido no Brasil todo e até fora do Brasil. Hoje você fala para grandes multidões. Você é um balãozinho, ó, inflado. Não precisa de alguém de vez em quando furando o seu balãozinho para descer, né? Para você se esvaziar um pouco. Ele disse que não se esqueceu dessa lição e nem nós que estávamos lá. Deus vai permitir que você seja humilhado, mas Ele é justo. Ele vai exaltar você no tempo dele. E talvez esse tempo seja só na glória. Entregue todas as áreas. Entenda que nada que acontece na sua vida hoje
está fora da vontade de Deus. Aplique o discernimento para saber aquilo que às vezes é consequência de pecado. Confesse, se arrependa, se quebrante, abandone e experimente o perdão do Senhor. Identifique na sua vida coisas que possam estar acontecendo porque é natural. Irmão, não é porque você pegou aí uma gripe que é uma seta do inimigo, o diabo estava escondido atrás de um poste para jogar uma seta envenenada com o vírus da gripe. Não, é da natureza. Gente de oração, está no grupo de oração, sai, tchim, pronto, pegou o vírus. Então tem coisas que é da natureza. E tem coisas que vai ser consequência de más escolhas. Entenda. Deus vai tratar de cada uma destas coisas, porque Ele conhece você, Ele é o seu Deus. Não veja essa palavra como uma palavra aqui como é que fala, de alta ajuda, não. Eu gosto dessa expressão do pastor Hernandes, veja como ajuda do alto. Você crê realmente Deus é uma pessoa e Ele conhece você, Ele sabe das suas necessidades. Quero chamar o grupo, não sei qual é o cântico, aí me coloca só o título aí para eu ver, para ir já ministrando essa conclusão, mas eu gostaria de orar com você nesta noite, neste sentido. Olhe para o Senhor Jesus como Salvador, como Deus, pessoa, não é religião. Você vai encontrar isso no Evangelho de Marcos o tempo todo. Essa postura do evangelista em mostrar que nós não somos chamados a nos relacionar com um Jesus religião, religiosidade, coisa humana, obra humana. Dá tempo ainda de você ouvir o Disque Paz 3052-2500, o nosso Disque Paz, em que o pastor Hernandes está trabalhando hoje sobre fé, graça e boas obras. Você vai entender ali. O Senhor Deus se agrada em abençoar, Ele coloca fé no nosso coração, Ele opera a sua graça para a gente fazer coisa boa e não o inverso. Alguns têm entendido que tem que fazer coisas e fazer coisas para merecer alguma coisa de Deus. Nós não merecemos nada de Deus. Ele dá de graça, Ele nos conhece, Ele sabe da sua necessidade. Pelo que você tem orado? Quero colocar isso diante de Deus hoje. Pelo que você tem orado? Há quanto tempo você está orando? Confie, Deus está ouvindo. E Ele vai agir de acordo com a soberana vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Vamos ficar em pé? Ô, gente, coloca aí a primeira estrofe, que eu não estou lembrando desse cântico, não. Filho do Deus vivo. É Jesus, né? Nós vamos crer no Filho do Deus vivo. E aí, o que é que diz a primeira estrofe? Só para eu lembrar aqui, para eu ministrar e orar. Isto, Ele se manifestou, é o Emanuel, é Deus conosco. Ele está com você o tempo todo. Lembrando aí do passado, uma vez um moço me disse: pastor, eu preciso da sua ajuda. Pastor, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso do Senhor 24 horas por dia. Meu irmão, a assistência de 24 horas por dia é só o Espírito Santo. Eu não posso, não dou nem conta das coisas de casa. Como é que vai fazer? 24 horas por dia. Ele é o Emanuel. Ele está com você todos os dias da sua vida. E sabe quando a morte chegar e você tiver essa segurança da salvação nele e crer nele de todo o seu coração, Ele continuará com você por toda a eternidade. É o Deus que jamais desampara. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.